participação da vereadora Andressa Marques. Trouxe um assunto bem triste, né? Infelizmente, a gente teve um número altíssimo de feminicídios nesse feriadão de Páscoa. É um número aí que o Rio Grande do Sul leva, sendo o estado que mais tem números de mulheres sendo vitimadas dessa violência. Vamos falar um pouquinho, a senhora, inclusive, cobrou, né, mais orçamento para políticas públicas de proteção à mulher, também a Casa da Mulher Brasileira, que já tem a autorização do governo federal para ser realizada, mas ainda a gente não vê mudanças aí nesse sentido. Vamos falar um pouquinho, por favor. Bom dia. Bom dia, com certeza, Carol. Quando nós vemos acontecimentos como foi do final de semana, isso nos coloca de forma urgente que medidas precisam ser tomadas. A gente não pode ver isso e achar que é normal. Então, eu comecei a minha fala dizendo se era possível a gente pensar numa sociedade sem violência, e terminei dizendo que nós precisamos lutar e pensar numa sociedade sem violência. Então, eu não quero que nenhuma mulher morra pelo fato de ser mulher, e, por isso, nós precisamos tratar de orçamento, tratar de investimento em políticas públicas, olhar para essa questão social que é a desigualdade de gêneros, né, que nos afeta no mundo do trabalho, nos afeta em espaços de poder, nos afeta na vida, e não afeta só as mulheres, afeta as mulheres e os homens, também todas as famílias, porque quando a gente diz que é coisa de mulher uma coisa, a gente está dizendo que os homens, por consequência, não podem fazer algumas coisas porque são homens. E aí a gente rotula, coloca esse papel para eles de violência, sendo que a gente não tolera mais isso, né? Então, nós precisamos, sim, ter mais orçamento no município. Precisamos fortalecer as políticas públicas da nossa cidade, não só para quando acontece o crime, mas antes de acontecer. Então, a mulher não pode ser discriminada no mercado de trabalho por ser mulher, por poder ser mãe, por exemplo. A gente vê muito desigualdade salarial. A questão de saúde, né? Por exemplo, saúde mental. A gente vê hoje os dados, né? 90% das mulheres que são mães têm esgotamento mental. Isso é um dado seríssimo. Todo mundo tem uma mãe, né? Mas quando a gente para olhar sobre os dados dos cuidados que ainda ficam muito para as mulheres, a gente vê dados estarrecedores. Então, a gente fala tudo isso para dizer que nós queremos um mundo sem violência. Nós queremos, o movimento de mulheres luta para que no estado do Rio Grande do Sul a gente decrete, sim, estado de emergência. Nós estamos em estado de emergência pela vida das mulheres e queremos que tenha uma secretaria de políticas públicas para as mulheres no estado. Nós já tivemos, acabaram com a secretaria e não dá para a gente estar num estado que mais mata mulheres do Brasil, que está no topo do ranking, e a gente não ter políticas específicas para isso. Então, são algumas das nossas cobranças hoje para os governos municipal, estadual e federal. Vereadora, eu falei da Casa da Mulher Brasileira, né, que, inclusive, a prefeitura já até olhou 2 terrenos que poderiam ser o espaço ali para colocar essa casa. O que vocês têm de retorno? Até a senhora falou que o governo do estado não está dando a devida atenção em relação a isso. Como é que está essa situação? Então, as informações que chegaram para nós, e a vereadora Rose, que é a nossa, né, procuradora, aqui também nos trouxe as informações, a imprensa, enfim, o município teve essa percepção de conseguir agilizar o processo do terreno, então ofereceu terrenos, mas precisa de uma articulação, de uma sinalização do governo do estado de que está tudo certo, porque os terrenos também são do governo do estado, né? Então, na verdade, precisa de uma agilidade do governo do estado para que essas coisas saiam. O governo federal tem disponibilidade de recursos, recursos do governo federal, tem muito dinheiro para as políticas para as mulheres, que os municípios podem acessar. Então, nós precisamos olhar para isso, precisamos buscar esses recursos. Então, ter uma Casa da Mulher Brasileira aqui significa mais serviços disponíveis de forma mais facilitada para as mulheres. E isso ia, com certeza, prevenir muitos casos de feminicídio, muitos casos de violência que a gente vê que acontecem, que as mulheres muitas vezes até já denunciaram, mas mesmo assim acaba acontecendo porque a gente ainda banaliza a violência contra a mulher. Então, nós precisamos e queremos que a violência contra a mulher tenha fim, que nenhuma mulher seja morta por ser mulher no nosso país. Ótimo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e pelas reflexões que a senhora trouxe aqui no Parlamento. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Bom trabalho.